Flávio Divando Gicovati. O programa deste domingo foi gravado no Teatro Eva Hertz, da Livraria Cultura do Conjunto Nacional em São Paulo. Como sempre, eu gosto de começar o programa com alguma reflexão. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o ciúme. Se o ciúme é efetivamente prova de amor. E na realidade não é. Não há relação entre a intensidade sentimental e a intensidade do ciúme. Existem algumas pessoas que até amam um pouco ou amam mal, são os tipos mais egoístas, mais estourados, mais inseguros, mais incompetentes e intolerantes à frustração, costumam ser os personagens menos confiáveis e, curiosamente, são os mais ciumentos, né? Então, parece que eles assumem ou supõem que o seu parceiro vai agir ou vai funcionar de uma maneira parecida com aquela que eles eventualmente poderiam fazer. Quer dizer, não confiam no discernimento, no senso e nos freios morais da pessoa com a qual elas estão convivendo. Na realidade, existem sempre dois tipos diferentes de ciúme, é por isso que talvez a palavra certa seja ciúmes. Não é? Existe um ciúme de natureza basicamente sexual, que é este que tem relação com o medo de perder o parceiro para um outro parceiro também adulto sexual. Ou seja, que o indivíduo possa ser trocado. É um ciúme que, na realidade, implica em risco de rejeição, implica, portanto, em sofrimento muito grande e forte tendência controladora daquele que é o mais ciumento. Quer dizer, tenta manipular, dominar, tentar saber tudo sobre o outro, às vezes com posicionamentos mesmo parecidos com Sherlock Holmes, de tentar controlar todas as variáveis e todas as nuances do comportamento do outro, sempre mapear a sua vida, a sua conduta e tentando evitar esta dor terrível que é a dor da rejeição e a humilhação de ser trocado, que evidentemente é muito desagradável mesmo. Esse é o ciúme claramente sexual. Mas existe um outro, tão importante quanto este, que é o ciúme sentimental. Aquele que se manifesta sem risco de perda. Quer dizer, as duas pessoas que têm uma relação afetiva muito intensa costumam ter ciúme, às vezes, por exemplo, do próprio filho. Né? Casais que se dão muito bem, às vezes têm dificuldade de lidar com o filho, porque o filho, principalmente se um dos dois for mais apegado ao filho do que o outro, aquele que fica meio de fora da relação tão intensa pode se sentir enciumado. Nesses triângulos sentimentais da infância, é que se basearam as primeiras ideias do Freud na constituição da própria psicanálise. O ciúme sentimental não envolve, portanto, risco de perda. O indivíduo pode morrer de ciúme da relação daquela determinada sua esposa ou namorada com a mãe dela, com algum irmão muito querido. Quer dizer, sempre esse ciúme é em relação a algum outro indivíduo muito querido que definitivamente não tem a ver com o risco de perda, mas a sensação de exclusão, de não ser, em algum momento, a figura número 1 na vida do outro. Todo indivíduo, quando é muito intensamente ligado sentimentalmente, sempre quer ser a prioridade, no mínimo, o número 1. Se pudesse, 1, 2, 3, melhor, e do quarto em diante, tudo bem que existam outras pessoas. Mas esse gosto de não ser excluído em momento nenhum da prioridade da pessoa amada acaba por definir também um ciúme, mas é um ciúme que não envolve possessividade, só envolve desconforto, irritação, tristeza, revolta e, muitas vezes, algumas retaliações que tem que se manifestar sempre de forma sutil, porque o indivíduo não tem, de fato, muita razão para manifestar tanto o ciúme daquela moça com a mãe dela, afinal de contas a mãe não vai tirar a namorada ou a noiva ou a esposa dele, mas o ciúme se manifesta da mesma maneira e às vezes de modo muito intenso. Então ciúmes existem múltiplos e não obrigatoriamente relacionados só com o risco de perder e não é prova de amor, mas sim prova ou de insegurança ou de um tipo de exigência excessivamente exclusiva que se manifesta nas relações muito intensas. Muito bem. Acho que agora a palavra é da Roxane. Olha lá, doutor Flávio, lotado o nosso auditório e a gente já tem a primeira participação. Seu nome e a pergunta para o doutor Flávio. Vamos lá. Meu nome é Lúcia, boa noite. A pergunta é passar
O que eu acredito, das sensações que acho que todo mundo tem e que mais é desconfortável, é a questão da solidão. E pelo que eu li, partes do seu livro, o senhor fala da incompletude e que isso tem relação com um rompimento, sempre vai existir, e é isso que eu queria explorar, se puder, porque eu não entendi bem, ou não aceitei, que isso sempre vai existir, seja no Oriente ou no Ocidente, em função de um rompimento e uma busca por esse encontro que um dia nós tivemos. Como é isso? Então, a pergunta não podia ser melhor para mim, não é? No sentido de ser quase que um comercial desse meu livro novo, que se chama Uma História do Amor com Final Feliz. A sensação de incompletude, ela existe em todos nós desde o momento do nascimento, por causa dessa característica terrível que corresponde à nossa condição, que a vida começa no útero e numa situação de incrível aconchego. Né? Então, como no Gênesis também aparece, né, que a vida começa no paraíso, né? E é incrível que quem escreveu isto, sob a mão de Deus ou não, tenha tido essa lucidez, né, de perceber a vida começando no paraíso, né, e depois havendo essa ruptura dessa vida paradisíaca com o nascimento e uma sensação realmente de perda. Né? Nascer aparece como uma vivência de perda de alguma coisa muito poderosa e que gera a sensação de desamparo no bebezinho e de incompletude, sensação essa que a gente carrega ao longo da vida inteira. Várias soluções foram sempre evocadas com o intuito de atenuar isso. No clã familiar de antigamente, da área rural, essa sensação de incompletude era atenuada por uma afeição generalizada entre os vários membros daquele clã, pais, irmãos, tios, quer dizer, ficava tudo meio embolado, o indivíduo se sentia aconchegado por aquilo, se sentia aconchegado pelo grupo social menorzinho também, pela igreja, pela participação religiosa, quer dizer, pela integração em algum grupo. Não é? Essa sensação de integração sempre melhora a dor do desamparo. Com a industrialização, houve uma migração na direção das grandes cidades, e aí vieram os rapazes jovens, e depois as suas noivas. Então, formou-se um par muito ligado, onde o cônjuge é que passa a ser aquele que deve ser o remédio para esse desamparo. Então, houve uma concentração dessa expectativa só numa pessoa, diferente do que era no clã. Essa concentração numa pessoa só é que define o amor romântico. Por isso mesmo, possessivo, exigente, medroso de rupturas, etc. Numa primeira fase, pelo menos dentro do casamento, havia estabilidade e solidez. Da Segunda Guerra para cá, várias outras coisas aconteceram, avanço tecnológico, independência econômica e depois sexual da mulher, etc. Nada disso ficou sólido. Então, no fundo, o risco de ficar sozinho ficou muito grande. E as pessoas têm que aprender a conviver um pouco melhor com essa sensação de incompletude, que parece cada vez mais perigoso. Agora, a incompletude não desaparece completamente, mas se atenua bastante. Basta a gente estar ocupado. Aqui, enquanto nós estamos conversando, ninguém está pensando na incompletude. Não é? Se estiver assistindo um filme legal, lendo uma coisa interessante, trabalhando, mexendo no computador, ocupado, a pessoa vive muito melhor do que parado olhando o teto. Aí realmente é perigoso. Né? Vamos lá, temos mais participações da plateia. A Zinac, assistente social, doutor Flávio, pergunta: gostaria de ouvir sua opinião sobre como falar de prevenção do uso de drogas nas escolas. Quer dizer, como seria a melhor forma de tratar esse assunto? É muito difícil, porque nas escolas existem os usuários e também os passadores de droga. É muito difícil porque aqueles alunos menos sérios e menos aplicados que vão lá para o fundão, eles são já, de alguma maneira, meio seduzidos pela ideia de alguma solução alternativa para a sua vida. A propaganda feita até direta ou indiretamente por meio de alguns astros do rock, astros importantes e figuras exemplares para esses jovens, não é? Então, a droga está extraordinariamente estabelecida dentro da nossa sociedade. Então, falar em prevenção significaria tentar falar dos malefícios, mas falar dos malefícios para o jovem não costuma
redundar em nada, porque o malefício é tardio. É a mesma coisa com o problema do cigarro. Todo mundo sabe que o cigarro faz mal, mas demora para fazer mal. E enquanto não faz mal, os indivíduos acham que vão fumando e pronto. Flávio, isso sem falar sobre o álcool, que é tão nocivo e tão autorizado socialmente. Bom, o álcool, no momento, é o maior problema dos jovens, né? E não foi sempre, viu? Isso é muito interessante, porque até há 15 anos atrás, os pré-adolescentes e adolescentes jovens praticamente não bebiam. Era 0,2%, 0,3% o número de meninos de 15 anos de idade, por exemplo, que bebiam pelo menos uma vez por mês. Hoje o número de meninos e meninas, e naquele tempo o número de meninas que bebiam era 0. Hoje o número de meninos e meninas que bebem com regularidade é de mais ou menos 33%. E com irregularidade, e vou ser sincero, quantidades muito maiores do que as razoáveis, né? Então, existe bastante problema ligado ao alcoolismo e vem crescendo dramaticamente nos últimos tempos, né? E a indústria que sabe disso começa a fazer, inclusive, produtos adequados ao adolescente, tipo esses ice, que são bebidas doces, né? Refrigerantes, na verdade, com álcool dentro, que são prontinhos, feitos sob medida, é só abrir a lata e ao gosto deles. Eles bebem muito e perigosamente. Depois, então, quando começam a dirigir, nem vou falar, porque aí os riscos estão todos os dias nos jornais. Então, né? é muito difícil fazer a prevenção. Não. A não ser que realmente os jovens não tivessem essa ideia onipotente que eles têm, né? Talvez o mais importante seja isso, trabalhar a onipotência dos jovens. Que eles sempre acham que com eles não vai acontecer. Né? É uma das regras do pensamento dos jovens. Não é? As coisas ruins existem só para os outros, para eles nunca vai acontecer. E, evidentemente, por causa desse mesmo raciocínio, eles andam com os carros meio velhos, assim, com o pé na tábua, e eles morrem nos desastres de motocicleta mais do que qualquer outro grupo da população. De maneira que é realmente complicado convencê-los a criar juízo antes da hora, numa hora que são sem juízo. E é muito difícil também você contê-los, tanto no uso do álcool como da maconha, que está em toda parte, infelizmente, e é baratinho, né? Porque algum dinheiro para isso quase todos têm. Então, só mesmo se eles crescerem num ambiente familiar, sadio, onde os pais não ficam também deitados a tarde inteira de domingo tomando cerveja, onde eles veem as famílias levando a vida a sério, gente mais trabalhadora, que eles cresçam num ambiente onde não caiba muito isso. Tem que começar na família. Na família, claro. Tem mais, então, participação na plateia? Boa noite, meu nome é Wagner. Em função aí da dificuldade de tempo, eu vou me contentar com uma resposta breve. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa transição dos 40 anos. Me parece uma fase onde muitas coisas não fazem mais sentido, inclusive as anteriores. E as novas também não se apresentam. Então, como é que é essa história? Você está falando de amor ou você está falando... Não, no geral. Não, tanto que a coisas vida que não fazem... como profissional, como... Mas escuta, Wagner, fala de você um pouquinho. O que não faz mais sentido para você e o que agora está fazendo... Está faltando sentido aí. Eu vou pegar como exemplo a área profissional, por exemplo. A minha atividade profissional não me dá hoje muita realização, muito tesão, embora às vezes me dê dinheiro, mas não é algo que me satisfaz plenamente. E surge ideias... Mas qual é o trabalho seu? Eu sou autônomo, eu lido na área comercial, eu faço intermediação de negócios. Sim. E ocorre que, enfim, me parece que a vida tem algo mais para se fazer do que unicamente focar no trabalho, ter essa relação comercial como é hoje. Eu não sei, é algo que parece não fazer muito sentido mais. E isso, obviamente, afeta outras áreas da vida. E você começa a questionar várias coisas. Você está com quantos anos agora? 41. 41. Então, você imagina então depois, né? Porque se você está assim, só com 41 anos, não é? A vida é comprida. Você tem hoje a expectativa de vida. Outro dia ainda a Folha de São Paulo publicou a expectativa de vida classe alta, classe média e alta nos Estados Unidos, é perto de 80 anos. Então, você vai dobrar ainda. É bom achar logo sentido, não é? Você sabe, eu sempre me lembro de um filósofo que eu esqueci o nome, contemporâneo, que uma vez estava passando por São Paulo e tinha uma entrevista dele, acho que no estado de São Paulo,
E a manchete era assim: a vida não tem sentido nenhum, mas não é proibido dar-lhe algum. Ou seja, não é que existe um sentido escondido embaixo de algum tapete que a gente tem que encontrar o sentido da vida. A gente tem que produzir um sentido para a vida da gente. Se este sentido da sua vida não está lhe satisfazendo, você tem que ir atrás de encontrar um caminho que lhe satisfaça. E não tem um pronto. Não posso dizer, olha, o certo é esse, ou o caminho legal é aquele. Você tem que ir atrás de achar alguma coisa que realmente seja atraente para você. E cada um tem que encontrar o seu. Não existe uma fórmula pronta. Não é? Agora, sem sentido fica muito chato viver. Tem que perseguir algum objetivo. E olha, quando eu falo perseguir objetivo, não é nem alcançar, viu? É perseguir, porque o legal é caminhar numa direção e não chegar. Né? Se você chegar, você fica com problema outra vez. E agora eu cheguei, e agora? Para onde eu vou? Né? Não tem que ter pressa de chegar. Tem que arrumar um caminho e persegui-lo até que a morte nos separe. Bem, temos mais uma participação, essa é bem interessante, eu passei aqui até à frente das que eu já estava com uma programada, do Enio Bottini, que é sociólogo. Doutor Giacovato, em seu livro Homem, Sexo Frágil, você afirma que os homens dariam o braço esquerdo para se sentirem objeto de desejo sexual das mulheres. Isso significa que se o homem fosse canhoto, ele daria o braço direito? Não, é tão importante assim ser objeto? Uma expressão, né? Não sei se os homens dariam só o braço esquerdo, talvez alguns dessem mais do que isso, outros talvez nem o braço esquerdo. Mas, na realidade, existe uma enorme frustração masculina por não serem objeto do desejo. Né? Essa frustração já foi maior. Não porque as mulheres passaram a ter desejo visual, né? Apesar de que parece que um pequenino grupo delas tem. Né? É uma briga antiga que eu já tive, que eu não vou reinventar outra vez, né? Se mulher tem desejo visual ou não. A grande maioria não tem, isso é fato. Se uma ou outra tem, é exceção. O homem é muito visual e se excita ao observar corpos femininos de uma maneira indiscriminada. As mulheres se excitam ao se perceberem desejadas, o que é completamente diferente. O homem, na realidade, sente um desejo ativo, a mulher é mais de excitar-se do que de desejar. Não é? As mulheres não atacam os homens. Não é? As mulheres depende, querem... né? Não. Quando atacam é quase sempre artista de cinema, o cara famoso, conhecido, quer dizer, gente assim, andando na rua, não ataca. E os homens atacam mesmo na rua. Então há uma diferença, né? É uma diferença que favorece a mulher, principalmente as mulheres mais atraentes, é natural. As moças menos atraentes também têm uma frustração grande, porque elas não despertam nos moços o desejo tão intenso. Isso, obviamente, também é mais forte durante os primeiros anos da mocidade, porque com o passar dos anos, as moças passam a desenvolver interesse pelos rapazes, interesses que não são propriamente desejo, mas aí elas começam a saber quem é o moço. A beleza física e o charme e o fato de ser popular para os rapazes, por exemplo, conta relativamente bastante para que as moças se interessem por eles aos 17, 18 anos ou um pouco menos. Aos 30, 30 e poucos, elas já querem saber mais coisas sobre eles. Né? Como é que se desenvolveram intelectualmente, moralmente, qual é o caráter do personagem, qual é a posição sociocultural, socioeconômica. Então, as moças têm um interesse mais, eu diria, muito mais racional, muito mais razoável, inclusive, né? Menos mamífero. Né? Os homens são, assim, nesse aspecto, meio macacos, não é? Não tem muita diferenciação no desejo sexual. Evidentemente que, com o passar dos anos, além do desejo sexual, os homens também passam a prestar atenção em todos esses outros elementos relacionados com as características subjetivas e de personalidade e de caráter das moças, né? Principalmente quando pretendem compromissos mais sérios. Mas a frustração que sobra nos rapazes, em muitos rapazes, é grande o suficiente para que eles tenham raiva das mulheres. Né? Então, muitos dos chamados machões, esses que têm forte desejo, que ficam assediando, paquerando as mulheres, têm raiva delas. Tanto que eles usam todos os ardis e artifícios para conquistá-las, e uma vez conquistadas, eles esnobam, desprezam, rejeitam, etc. E elas sofrem muito com isso. Uhum. Vamos lá, participação. Boa noite. Saruti, a minha pergunta é o seguinte: dá para ser feliz com
a descrença que a gente passa a ter com um ser humano, considerando aspectos das bobeiras com relação à ecologia, aos caos que todo mundo está falando, e mesmo assim você conseguir ser feliz mesmo assim, ignorando toda essa maluquice que o ser humano está fazendo no planeta? Não sei se foi claro. Eu acho que sim. Quer dizer, tem que dar, né? Porque o que vai fazer? A maluquice também, hoje ela ameaça um pouco mais explicitamente, mas a maluquice no planeta nunca faltou, não é? Não é uma aquisição recente, né? Então, eu acho que existem, evidentemente, visões mais individuais da vida e visões mais globais da vida. Na visão mais individual, você tem um aspecto em que você tem que trabalhar para que você consiga encontrar um caminho legal. Eu acho que a felicidade tem compromissos com a moral. Aliás, essa ideia é uma ideia antiga dos pensadores, desde os gregos, não é? Romanos, os históricos romanos também. Quer dizer, essa ideia de que a felicidade não é desvinculada da ideia de moral. Que se você roubar, traficar, se você rouba dinheiro, você fica cheio de dinheiro, etc. Isso não tem relação direta com a felicidade. A felicidade tem a ver com autoestima, tem a ver com você ter um comportamento que você acha legal, entendeu? Tem a ver com vamos dizer, coisas que postura disciplinada em relação à vida. Tem a ver com valores que você se atribui e honrar. Quer dizer, você se atribui valores e você consegue honrar. Evidentemente que a plena felicidade, ela dependeria de um contexto sociocultural diferente daquele que a gente conhece neste momento e em todos os outros momentos da história, que nunca houve. Então, a gente tem que se contentar com uma felicidade, vamos dizer assim, parcial. Doutor Flávio, tem mais uma pergunta aqui, que é da pesquisadora Cleide Dias. Ela diz que é mais ou menos nessa direção, né? Eu sinto medo de ser feliz. Quando preciso estar sentindo uma emoção forte, positiva, às vezes negativa, imediatamente eu bloqueio. Eu não sou infeliz, mas também não vivencio a felicidade. O que devo fazer? Então, tem que perder o medo. Na verdade, o único jeito de perder o medo de ser feliz. Essa ideia de que a felicidade realmente mata é uma ideia equivocada, né? Mas a gente sente assim. A gente sente assim, está bom demais, isso vai provocar uma tragédia. A felicidade parece que atrai coisa ruim. E né? de onde vem isso, Então, na verdade, está na origem de todo o pensamento supersticioso e tem a ver também, na minha maneira de pensar, com a própria vivência do nascimento. Porque estávamos nós no útero, tudo bom, primeiro registro cerebral, né? Segundo registro cerebral, pum, o Big Bang, a ruptura dramática desta harmonia. Então parece que sempre que a gente chega perto de uma sensação de harmonia, vem uma iminência, uma sensação de iminência de tragédia outra vez, como se novo Big Bang viesse a acontecer. Só que agora, não mais este do nascimento, mas alguma coisa ligada à ideia da destruição da morte. Antes que isso aconteça, a gente sozinho sabota a felicidade, estraga e corta uma parte. E provavelmente este medo da felicidade está na origem dos mecanismos autodestrutivos, aqueles que a gente sozinho sabota a felicidade por medo de que ela venha a atrair mais tragédia. Eu acho que o mais importante nesses casos é saber que existe um mecanismo e tentar administrar esse processo, que é, na minha cabeça, sempre vinculado à ideia de que a gente deve, primeiro, enfrentar os medos. Segundo, não subestimá-los, né? Ir devagar diante de cada nova conquista, não atropelar, não achar que porque veio uma conquista, 2 conquistas, 4, 8, essa coisa não é boa. É melhor andar mais devagarinho e ir subindo e galgando espaços degrau por degrau. Mas tem que enfrentar, né? A felicidade sentimental é a que mais medo dá. As pessoas, em geral, quando encontram um parceiro legal, a primeira coisa que fazem é fugir, né? Então, poucos que escolhem direito, né, o parceiro sentimental, logo que encontram, fogem, né? Evidentemente que assim eles vão se condenar à infelicidade sentimental e talvez não tenham a sensação de que isto vai lhes causar nenhuma doença grave, nem a morte de nenhum parente querido, nem nada.
Uhum. Vamos a mais uma participação. Ela pede aqui para manter sigilo e faz a seguinte questão. Namoro um jovem senhor há 18 anos. Sou apaixonada, ainda quero me casar, mas ele sempre foge do assunto. Como é que eu devo me comportar, já que nos damos muito bem? Devo partir para outra e tentar realizar o sonho de me casar? Ela tem há 18 anos, ela namora. Ela fala da idade dela aí ou não? Não. Então, bom, já 18 anos de namoro já não pode mais ser tão menininha, não é? Mas, de todo modo, já dá para ver que esse jovem senhor não tem nenhuma grande disposição matrimonial. Você sabe o que eu penso? Eu penso que, na realidade, os homens raramente têm grande disposição matrimonial. Eu acho que a grande disposição matrimonial, ela, historicamente, sempre foi muito mais feminina do que masculina. E historicamente, fazia sentido que as mulheres quisessem tanto se casar. Aliás, no meu caso dessa moça, eu acho que ela nem quer tanto se casar. Porque se quisesse mesmo tanto se casar, não ficava 18 anos esperando. Não é? É óbvio que ela é cúmplice desses 18 anos. Então, existe um discurso de querer se casar que não combina com a prática de aceitar um namoro assim cumprido. Não é? Se pensar direito, a ideia do matrimônio no passado para as mulheres era mesmo uma coisa muito urgente, porque as mulheres muito raramente trabalhavam, muito raramente tinham, ou mesmo quando trabalhavam, ganhavam muito, muito pouco. Então, o homem era protetor, provedor, era a condição na qual as mulheres podiam exercer a sua sexualidade, posto que fora do casamento isso aparecia sempre de uma maneira negativa e preconceituosa, era o contexto no qual elas podiam pensar em ter filhos. Então o casamento fazia todo sentido para a mulher. Para falar a verdade, se os homens pensassem e não fossem induzidos a isso pela pressão cultural, o casamento para o homem não fazia nenhum sentido deste tipo. Não é? Os homens, na verdade, talvez casassem efetivamente, mais do que tudo, por amor, porque nenhuma outra razão poderia levar o homem a se casar. Né? Para ter vida sexual não precisava se casar, a mulher não ia prover muita coisa, e quase todas as comodidades domésticas, se morasse na casa da mãe, continuaria tendo por parte da mãe. Filhos nunca foi obrigatoriamente um sonho tão grande da parte dos homens, e esse sistema implicava no passado num grande esforço e sacrifício pessoal de trabalho, de ter que sustentar tudo isso. Quer dizer, qualquer homem com um pouco mais de discernimento no passado pensaria 2 vezes antes de casar. Como eu acho que muitas mulheres hoje já pensam 2 vezes antes de se casar também, porque independentes financeiramente, tendo uma liberdade para uma vida sexual, tendo a possibilidade, se quiserem, de ter filhos mesmo fora do casamento, elas podem perfeitamente considerar a hipótese de não se casarem. E tem muitas moças já, pelo menos nos países do primeiro mundo, que pensam desta maneira. Na nossa cultura, parece que elas pensam desta maneira escondido. Então, elas têm que fingir que querem casar. Não é o caso aqui, porque se quisesse mesmo casar, não tinha ficado 18 anos namorando. Não é? Vamos lá, mais uma participação. A Sandra, essa é a relação entre mãe e filho. Gostaria de saber por que tenho uma tendência a assumir uma postura infantilizada quando estou com meu filho de 25 anos. Penso que amparado assim. Outro dia acabei acusando de não me proteger como todos os homens da minha vida, meu pai, o pai dele, né? E ele me respondeu que eu demonstro não querer ajuda. Ela tem essa dificuldade, ela acha que tem uma postura infantilizada em relação ao filho, porque solicita proteção do filho. Foi isso que eu entendi. Então, e realmente não é o papel do filho, né? Dar proteção à mãe. Né? E parece que ela se posta de uma maneira tendendo a inverter os papéis. Evidentemente que o papel protetor, quando existe, é do pai ou da mãe. E quando o filho tem 25 anos, também não tem que ter papel protetor da parte de ninguém, porque nessa idade cada um certamente tem que se virar e se cuidar pessoalmente. Né? Outra vez, parte um pouco da nossa cultura que os filhos fiquem juntos ou morando mesmo na casa dos pais por tempo indeterminado. E há várias histórias, e a gente lê às vezes no jornal, histórias de jovens com 30, 35 anos morando com os pais e achando tudo ótimo, e os pais também achando tudo ótimo. Não é?
Então, é uma espécie de vínculo para além do ponto, porque essas relações deviam ter prazos de validade. E acho que 25 anos é uma idade boa para sair, né? E deixar que as relações se tornem relações mais próximas das amizades, ou seja, afinidades efetivas, companheirismo, mas não proteção nem dos pais em relação ao filho, e também é muito cedo essa inversão. Que os filhos cuidem dos pais na velhice é justo, mas quando na velhice, e quando os pais estão necessitados desse tipo de proteção. Isso, aliás, era a regra no passado. Hoje a gente até tem um pouco de aflição em saber que se realmente isso vai continuar a acontecer, porque o ideal era que se mantivesse essa ideia. Os pais cuidam dos filhos quando crianças, os filhos cuidam dos pais na velhice, caso seja necessário. Mas aqui, com o filho de 25 anos, ainda não é a velhice desta senhora, e o filho ainda não tem que cuidar, só porque é homem. Parece também não só infantilizado, como um pouco machista a ideia, né? Ela é mulher, como o pai dele, como o pai dela, todo mundo cuidou dela, agora é a vez dele de cuidar dela. Filho, né? E, na verdade, cada um tem que aprender a se cuidar um pouco mais e um pouco melhor. Vamos a mais uma participação da plateia. Vamos lá. Meu nome é Maria Clara, eu sou socióloga. Aqui se falou muito em felicidade. Então, o desenvolvimento das ciências sociais tratou da felicidade tendo em vista o contexto social, político, cultural. A psicologia, posteriormente, pesquisou o inconsciente e a parte subjetiva do ser humano. E, atualmente, a gente está vendo um retorno da filosofia, ancorando essa questão da felicidade. Então, eu queria saber como o Dr. Gicovati vê a contribuição da filosofia e da espiritualidade numa sociedade rápida, tecnológica e muito pragmática como a nossa. Se tem alguma utilidade. Então, eu pessoalmente sou um grande simpatizante da filosofia, desde que ela tenha justamente uma visão mais pragmática, um pouco mais prática, mais de utilidade mesmo. Quer dizer, outro dia eu estava lendo ainda algum pensador romano, né, que era o Sêneca, né, sobre a questão da... Eu tenho a impressão que a filosofia grega, quando chegou em Roma, em Roma aconteceu alguma coisa parecida com o que quando os pensadores psiquiátricos ou psicanalíticos europeus chegaram nos Estados Unidos. Teve um choque de uma cultura assim meio inútil com um negócio bem prático, que os romanos eram práticos, né? Então o Sêneca diz claramente, a filosofia só interessa se ela ajudar as pessoas a viver melhor, né? E eu penso meio assim, eu sou médico, né? Eu tenho uma alma muito objetiva nesse sentido. Toda reflexão que não ajude as pessoas a viver melhor me parece um pouco interessante, mas absolutamente aleatório e inútil. Quer dizer, eu gosto desse jeito dos históricos romanos, não só do Sêneca, do Epiteto também. Eu gosto da visão dos bons pensadores americanos. Né? Não estou dizendo que isso seja a defesa de uma filosofia modelo autoajuda, mas uma ideia prática, quer dizer... noções concretas, úteis e inventivas. Eu não gosto muito de elaborações teóricas complicadas que usam palavras difíceis que ninguém entende e que ninguém consegue se beneficiar daquele saber. O saber tem que estar a serviço de autoconhecimento e esse autoconhecimento tem que estar a serviço de uma melhor qualidade de vida. Senão, me parece um pouco, vamos dizer assim, erudito, acadêmico e de pouca produtividade. Vamos lá, mais uma participação da plateia. O Claudemiro, que é administrador de empresas, diz: é fato a ascensão da mulher profissionalmente, mas será que elas estão preparadas emocionalmente para assumir cargos? Pois vejo que às vezes tomam decisões contrárias só porque a outra é mais bonita ou está melhor vestida, quer dizer, levada muitas vezes pela, imagino que vaidade, né? Então ele pergunta se as mulheres estão preparadas para assumir essa posição profissional que vem assumindo. Acho que sim. Tem de tudo, né?
tem muito homem também totalmente despreparado para as coisas que assume. Então, o número de pessoas despreparadas em cargos de liderança de chefia é grande. Tanto faz o sexo, não é? Ou o gênero, como seria correto falar também hoje. Não é? Mas eu acho que seria ainda um resíduo também meio machista dizer que as mulheres, quando chefes, são mais duras, são mais rigorosas, são mais autoritárias, mais tirânicas do que os homens. Eu não tenho visto isso. Eu vejo tiranos em ambos os gêneros e vejo gente competente, eficiente, determinada e produtivíssima, tanto em homens quanto em mulheres. Não consigo ver nada. Agora, a vaidade feminina continua existindo. Não é porque a mulher tem cargo ou posição profissional que ela tem que ser desleixada. Né? Não vejo nenhuma relação entre competência e desleixo. Né? Acho que pode ser arrumadinha e competência. Não é? Ela quis dizer no sentido do ciúme, da vaidade, quer dizer, o pode fato ser, da outra mulher ser mais bonita. Eu acho que os homens subentendem aí a ideia de que a mulher tem alguns benefícios indiretos pelo fato de ter uma boa aparência, como se isso tivesse facilitado promoção, etc. Pode ser que em certos casos isso seja verdadeiro, mas eu não acho que em empresa, onde realmente o que conta é competência, resultado, se vai promover além do ponto só porque é bonitinha. Não é? Eu acho que bonitinha pode fazer com que uma moça vire a namorada do chefe, mas não sei se vira a chefa. Vamos lá, mais uma participação aqui do público presente no Teatro Eva Hertz. Seu nome? Meu nome é Marli, eu sou mãe e, ao mesmo tempo, profissional. Né? Não sei se vai de encontro com a dúvida do colega sobre a mulher no mercado de trabalho. Uhum. Uma coisa que eu acho que é um dilema das mulheres é, assim, se dedicar para o trabalho, ser uma boa profissional e, ao mesmo tempo, ser uma boa mãe. Né? E viver essas duas relações sem culpa. Né? Ou seja, está se dedicando muito para o trabalho, fazendo o seu espaço, né? Conquistando o seu espaço no mercado e, ao mesmo tempo, tendo uma carência, um dilema meu, né? Estou falando, tem uma historinha minha, Sim. Um dilema Quantos meu... Quantos anos você tem? 36. Quantos anos tem seu filho? Quantos filhos você tem? Eu tenho uma filha de 6 anos. 6 anos. E qual é o seu trabalho? Eu sou psicóloga da área organizacional. Da área? Organizacional. Consultoria e RH. Sim. E é difícil para você tocar esses dois serviços ao mesmo tempo? É difícil porque, assim, você vê mais expectativa. Você é casada? Não, sou separada. Né? Perspectivas de trabalho, de se lançar mais para o mercado, ter mais oportunidades, ganhar mais dinheiro, né? E, ao mesmo tempo, você fala, poxa, mas eu também estou deixando esse período da infância da minha filha, estou deixando esse tempo que eu não vou resgatar. Então, eu fico num dilema, né? Ir, né, avançar mais para o trabalho ou parar, ficar e ser mais mãe. Então, é um dilema assim, que eu vivo. Né? Como é que você tem resolvido isso? E eu penso assim, só um minuto, como é lidar com isso, né? Lidar com essas duas questões sem muita culpa, né? Qual o lado que eu vou tender mais, mas sem culpa? Como é que você tem resolvido isso? Para que lado tem pendido mais o pêndulo seu? Eu acho que hoje eu estou assim, no equilíbrio, vamos dizer assim. Eu estou mais presente na vida dela. Por outro lado, eu não estou tão agressiva no mercado de trabalho. Então, mas está frustrada com isso? Não. É um problema que, na verdade, a modernidade criou. Muito comum. E não sabe resolver. Né? Criou o problema, mas não sabe resolver. Se você estivesse casada, ficaria um pouco mais fácil se o seu marido ou o pai da criança ajudasse efetivamente, também ele dando uma contribuição para que isto se atenuasse. Coisa que também, na regra, não acontece. Né? E todos nós sabemos disso. De maneira que, às vezes, quem quebra este galho é alguma avó, né? Que costuma representar na nossa sociedade este papel de quem complementa aí a função materna. Seria, obviamente, uma excelente solução, mas também nem todo mundo tem a mãe por perto e disponível, né, para essa função. Outras vezes as crianças então vão para creches ou vão para escolas de tempo integral, o que me parece sempre uma solução bastante razoável. É a solução que se pratica
vamos dizer assim, no mundo inteiro, onde esse dilema é cada vez mais presente. Não sei. Né? Outra característica também deste dilema e desta época é a diminuição do número de filhos. Né? Naturalmente, dentro desse contexto, muito poucas mulheres têm mais do que 1 ou 2 filhos. Né? A média de filhos por mulher em classe média para cima, num país como o nosso, é relativamente baixo, quer dizer, talvez 1,5, é 2,2 para a população geral, quer dizer, 2,2 filhos por mulher. Na verdade, 2 é o número que equilibra, não é? Quer dizer, um homem e uma mulher tendo 2 filhos, você teria uma população estabilizada. Nos países do primeiro mundo, a população decresce por causa disso, porque as mulheres, não dando solução para esse dilema, ou têm menos filhos ou não têm filho nenhum. Né? Porque é complicado mesmo. Estar em 2 lugares ao mesmo tempo é uma mágica que, vamos dizer assim, só a clonagem de mães vai conseguir resolver. Por enquanto, não tem solução para isso. Né? Então, vamos a mais uma participação aqui da plateia por escrito. A Carolina pergunta, como você analisa o aumento significativo dos transtornos mentais como o toque, a bipolaridade, muitos casos de depressão? Então, como a dinâmica atual da sociedade pode contribuir para a complexidade e a cronificação, né, desses problemas mentais? Então, eu penso assim, eu acho que existem vários fatores. Primeiro, a sociedade realmente está mais complicada, está mais difícil viver. As pessoas estão vivendo um monte de novos dilemas, não só entre o trabalho e a maternidade, mas entre amor e a individualidade mesmo, não é? Em várias situações é muito complicado decidir, existe uma violência urbana muito maior, existem desníveis sociais graves, aumentando tensões e invejas e ambição e vaidade e vontade de destaque e notoriedade dentro da comunidade, que aumenta também o número eventualmente, de pessoas que não tendo atingido bons resultados ficam frustradas, deprimidas, por força de não terem bons com boas conquistas. Então, existem várias situações dentro da ordem social que inibem e perturbam a capacidade das pessoas de serem razoavelmente felizes. Teoricamente, nós vivemos um mundo em que a felicidade é muito mais fácil, porque existe muito mais facilidade de entretenimento, muito mais ocupação, etc. Mas, realmente, existem coisas concretas também. O emprego é cada vez mais difícil, os estudantes encontram às vezes certa facilidade para se formar, mas depois não conseguem trabalho, o mercado é saturado, há um ganho decrescente para profissões em que às vezes o indivíduo tinha esperança de que ia ganhar mais, existem decepções no plano sentimental, do ponto de vista moral há um empobrecimento dos valores, de maneira que há muita decepção também, muita gente entristecida e decepcionada com amigos, com parentes, com pessoas íntimas em geral, quer dizer, tristezas não faltam. Não é? Agora, esse é um aspecto. O outro aspecto é que houve, vamos dizer assim, mudanças na maneira como a medicina trabalha. Né? A depressão se tornou mais frequente, entre outras coisas, porque os médicos aprenderam a fazer diagnóstico de depressão. Né? Os médicos aprenderam a fazer diagnóstico de depressão porque os laboratórios que produzem antidepressivos fizeram uma publicidade muito diferente da tradicional. Em vez de tentar, vamos dizer, fazer propaganda do remédio antidepressivos, fizeram propaganda da doença. Então, começaram a surgir, principalmente em revistas e jornais acessíveis ao grande público, todos os sintomas da doença. Então, existe, de repente, periodicamente sai em alguma revista de grande circulação a lista dos sintomas de depressão. Né? Então, são 9 sintomas. Quem tiver 5 dos 9 é deprimido. Então, o indivíduo não tem insônia matinal, perde o apetite, tem dor de cabeça com certa regularidade, choro fácil e motivo muito definido, perda geral do apetite sexual, da disposição, da energia, fraqueza, pronto, estou deprimido. O indivíduo chega no médico, né, com o diagnóstico. É verdade, muitas vezes já chega dizendo que tem depressão. Estou deprimido, vim aqui para você me dar o antidepressivo. Quer dizer, o indivíduo chega com diagnóstico e com tratamento. Então, o médico aprendeu. Agora, muitos médicos aprenderam a fazer diagnóstico assim. Agora, muitos médicos também acabam dando antidepressivo mesmo em dúvida, se é mesmo depressão, se não é. Então, provavelmente, quando se fala em 19% da população está deprimida, esse número está superdimensionado. É menor do que isso. Agora é bipolar. Todo mundo é bipolar. Né?
Eu não, na minha clínica não tem tanto bipolar quanto tem no programa de rádio, por exemplo. No rádio todo mundo é bipolar. Parece que um dia ficou contente, um dia ficou triste, é bipolar. Né? E eu estou sempre um dia contente, um dia triste e não me acho nada bipolar. Né? Então há exagero. Transtorno obsessivo também passou do ponto. Todo mundo tem suas pequenas e médias manias. Né? Agora tudo virou toque. Então eu acho que também está tudo amplificado. Né? Agora, que os tempos vão mal, vão, isso não há dúvida. É verdade. Bem, a gente agora está começando a se dirigir já para o finalzinho do programa e tem mais uma participação. A Gisele Gicovac nos enviou este e-mail. Doutor Flávio, tenho 28 anos e estou noiva. Ultimamente, eu e meu noivo temos brigado muito, pois ele diz que eu não sou a mulher que ele sonhou para se casar, por me achar muito moderninha. Olhem só. Acredito que ele esteja dividido entre gostar de mim e achar que não sou a pessoa certa. Valeria a pena eu mudar, ser mais flexível, paciente? Ou isso poderá ser uma frustração pelo fato de ele não me aceitar como sou? Então, Gisela, na realidade, esse é um problema extraordinariamente difícil de responder. Porque você não pode deixar de ser aquilo que você é, mas também não pode deixar de reconhecer que provavelmente o seu noivo, mais próximo do casamento, está tendo algum tipo de frustração, né, relacionado com o seu comportamento. Aqui não fica muito claro exatamente quais são as queixas do noivo e nem o que quer dizer moderninha exatamente. Se é em termos de comportamento social, se é o tipo de roupa que usa, se talvez na exuberância, extroversão, falar com todo mundo, etc. E nesse caso não tem que mudar tanto assim, apesar de que, e aí quem tem que compreender e aceitar isso melhor é o noivo, ou então trocar de noiva, porque na realidade foi assim também que ele lhe conheceu. Agora, às vezes o que ele está, na verdade, falando é que tinha talvez uma expectativa de uma mulher um pouco mais de acordo com aquilo que são, vamos dizer assim, os sonhos, né? Vamos dizer assim, de proteção masculino. Quer dizer, existe na mente feminina um homem ideal que é sempre um protetor, provedor, meio patriarca, aquele que cuida do carro quando bate, não é? Que sabe trocar pneu, que vai atrás da barata quando ela aparece, que se tiver um ruído na casa vai ver se tem ladrão ou não. Enfim, essas coisas que fazem parte dos cuidados, vamos dizer, das gracinhas que os homens costumam fazer para as mulheres. Não é? E eles têm, dentro da sua alma, uma série de contrapartidas. Ele tem algumas expectativas, não é? Parecidas, quase que sempre presentes em todos os homens. Não é? Da mulher um pouco mais disponível para ele na hora que ele chega em casa, por exemplo. Né? Os homens ficam muito incomodados quando eles chegam em casa e as mulheres não dão bola para a chegada deles, como se, né, chegou assim, uma sombra. Né? Aí eles se sentem o 10º na lista de prioridades. Em vez de ser o número 1, eles se sentem o 10º. Quer dizer, e não é isso que eles viram nas suas casas. Né? Em geral, viram os pais serem tratados assim como chegou o guerreiro que veio trazer o pão para dentro da casa, etc. E, de repente, agora chega lá, um Zé Ninguém chegando. Mas os tempos mudaram. A comida não é a comida que ele gosta, esqueceram de fazer a comida que ele gosta. Enfim, ele se sente não acolhido, não é? Por essas coisas e talvez a palavra moderninha aqui tenha a ver um pouco com isso, quer dizer que ela está esquecendo algumas dos tratos que são tradicionalmente femininos, apesar de que muitas vezes as mulheres continuam na expectativa de que os homens continuam dando as atenções tradicionalmente masculinas. Então, essa queixa, se existe, é legítima, e aí, no caso, Gisele, você deveria pensar mais seriamente na possibilidade de ser um pouco mais cuidadosa, né, e um pouco mais feminina nesses agradinhos que tradicionalmente as mulheres sempre fizeram aos homens e que os homens são absolutamente fascinados por isso, ficam totalmente embevecidos e não custa agradar, não é? Quando existe gosto quer dizer, cria este gosto por agradar, por paparicar, de maneira que se for isso,
eu acho que você devia mudar. Agora, se for mudar a sua essência, a sua personalidade, e que ele quiser realmente uma mulher à moda antiga, no sentido completo, e não só nas gracinhas, como eu estou falando, então aí é o caso dele trocar de noiva e não você se adequar. Muito obrigado pelo seu e-mail e obrigado também à participação de vocês. No Divã do Gicovati teve produção de Diego Matoso. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Mauro de Lima, Roberto Padilha, Guilherme Tavares e Robson Lima. A direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.